Olá, alunos da EJA, da etapa 2. Aqui quem está falando é a professora Franciele. Nós vamos lá para mais uma semana de aulas, não é mesmo? E como nós tínhamos combinado, nós estamos falando então sobre os tipos textuais, então, e dentro desses tipos, nós estamos falando do tipo narrativo. Como nós vimos na semana passada também, dentro do tipo narrativo, nós temos vários gêneros textuais. Na semana passada, nós estudamos o conto, né? E esta semana, nós vamos ter uma experiência e conhecer um pouquinho mais sobre as crônicas. Bom, a crônica, ela é um tipo de texto que ela focaliza em assuntos do cotidiano e geralmente eles são escritos em uma linguagem muito coloquial, assim, uma linguagem, uma fala muito comum, muito popular, falam muito ao leitor, então são textos gostosos de ler. As crônicas, por vezes, elas se aproximam do conto, né? Então elas têm algumas semelhanças e algumas vezes a gente até confunde um pouco um e outro, e aí nós vamos ver hoje algumas diferenças para a gente não confundir. Então, quando elas contam uma história, elas se aproximam bastante do conto. Mas, assim como os contos, né, que nós vimos que tem vários tipos de contos, também existem vários tipos de crônica, né? Então, existem crônicas que são mais narrativas, mais contando uma história. Existem as crônicas, então, que são mais focadas em assuntos jornalísticos, né? Então, são mais artigos jornalísticos. Essas são as que mais nós vemos, então, no jornal NH, nós vemos na Zero Hora, né? Tem vários colunistas que dão a sua impressão ali sobre fatos do cotidiano através de crônicas, né? Então, elas... e também algumas são bem dissertativas. Elas acentuam bastante a opinião do autor, né? Então, é diferente do conto no sentido de que o autor, então, sempre expressa muito a sua visão de mundo na crônica. Em vários momentos se tem a percepção de que o autor fala com o leitor dentro da crônica, tá? Apesar de serem produções escritas em prosa, muitas vezes, devido ao uso da linguagem poética, as crônicas são, né, textos que a gente tem uma percepção muito poética a partir deles. Vamos lá, então eu trouxe aqui essa semana para vocês o que é a crônica, né? A crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. Isso é bem importante, uma característica bem importante dentro da crônica. A palavra crônica, ela vem do grego cronos, que significa tempo. Então, os cronistas, eles procuram descrever os eventos cotidianos relatados na crônica, de acordo com a sua própria visão crítica dos fatos. Muitas vezes, através de frases dirigidas ao leitor, como eu já tinha conversado com vocês antes, comentado antes, como se estivesse estabelecendo um diálogo com o leitor. Então, a crônica, ela é fundamentalmente, ela não é imparcial. O autor ali, ele coloca e expõe a sua visão. Então, mesmo a crônica jornalística, ela traz uma opinião. Então, isso é bem forte dentro da crônica e é uma coisa que pode nos ajudar a diferenciar do conto. A crônica, ela é um texto escrito com a finalidade de ser publicada em um jornal, tá? Então, nós temos vários livros, inclusive na biblioteca da escola, que quando retornarmos nós vamos poder ter acesso também, que são compilados de crônicas, né? Trazem várias crônicas ali em um mesmo exemplar. Então, a atividade 1 vai nos trazer um pouco da prática do que é essa crônica, né? Então, nós estamos estudando o tipo narrativo e o gênero que nós estamos estudando é a crônica. Então, a atividade 1 vai trazer para vocês o que é uma crônica, para vocês poderem ver tudo isso que a prof falou para vocês a respeito das características da crônica numa realidade ali, né? Num texto real. Essa crônica que eu trouxe para vocês nesta semana é uma crônica curtinha ali, do Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor gaúcho, muito reconhecido, famoso por suas crônicas, né? E normalmente ele se utilizava do humor em seus textos, trazendo histórias que versam o cotidiano e as relações humanas, que é bem o caso dessa crônica aqui,
que é uma crônica de humor, é uma crônica bastante engraçada, em que ele traz a relação ali entre ele e a esposa dele. Vocês vão ver que é um texto gostoso de ler, um texto leve, muito bacana fazer a leitura. Quem tiver a necessidade ou quiser, eu posso fazer a leitura e colocar lá no grupo para vocês a leitura desse texto, então, dessa crônica. A atividade 2, ela é um responde, então vocês vão buscar essas informações lá na crônica. Quem é o autor da crônica? Então, a gente já conversou sobre isso, vocês vão responder aqui. E aqui a letra B é uma questão de opinião, tá? É opinião pessoal. Em sua opinião, o que torna a crônica engraçada, tá? Então, essa é uma crônica de humor, né? Uma crônica engraçada. Então, o que torna ela engraçada? A letra C. O casamento descrito na crônica é convencional? É um casamento como os que vocês conhecem, como o de vocês? Como os que vocês conhecem ali nas relações de vocês? Cite algo que te chamou a atenção neste relacionamento em particular. Então, vocês vão ver que é um relacionamento ali bem... Tem vários pontos ali para a gente que chamam a nossa atenção. Aí também é uma resposta pessoal. Você entende esta crônica como? Como a prof falou antes, existem crônicas diferentes, né? Então, o gênero textual crônica, ele tem vários braços, né? Como a gente conversou sobre o conto. Então, existem crônicas que são mais humorísticas, mais engraçadas, existem crônicas que puxam mais para o lado jornalístico, trazendo ali alguma informação do cotidiano, existem crônicas que são mais poéticas. Então, vocês vão ver em qual desses tipos de crônica se encaixa a crônica que vocês leram na atividade 1. Atividade 2, vocês vão retirar algumas coisas no texto. E aqui a gente vai retomar algumas coisas que nós já trabalhamos no ano anterior, que vocês já viram na etapa 1. Então, primeira coisa que vocês vão retirar é uma palavra acentuada, né? Então, uma palavra que tenha acento. Depois, vocês vão tirar uma palavra com 3 sílabas, né? Que eu coloquei 3 sílabas para facilitar, mas vocês sabem que quando a palavra tem 3 sílabas, nós chamamos ela de trissílaba. Vocês vão tirar 2 palavras que tenham 2 sílabas. Aqui eu coloquei 2 sílabas também para facilitar, mas vocês sabem que quando a palavra tem 2 sílabas, ela é uma palavra dissílaba. E uma palavra com 4 sílabas, que então é uma polissílaba. Vocês vão tirar um substantivo próprio, lembrando que os substantivos são aquelas palavras que dão nome aos seres. Substantivo próprio é aquele que dá nome a um grupo em específico, tá? Substantivo comum, então, é o que dá nome a vários. Substantivo comum é o que dá nome, então, a vários seres dentro de uma categoria. Vocês vão tirar também 2 palavras no plural, tá? Lembrem lá o que é singular, o que é plural. Se vocês ficarem com dúvidas, chamem lá no grupo que eu faço uma explicação especial a respeito disso. Atividade 4, então, vocês vão pegar todas essas palavras que vocês separaram lá do texto, lá da crônica, né? Retiraram de lá, e vocês vão separar as sílabas, tá? Dessas palavras que vocês destacaram do exercício anterior. E ali, então, a gente entra aqui também, essa semana nós vamos ter um pouquinho de ciências. Dentre os conteúdos de ciências da etapa 2, está o cuidado com a visão, né? A questão da visão. Então, como vimos nas crônicas, geralmente o autor coloca a sua visão crítica dos fatos. Mas como é que a gente está cuidando da nossa visão real, né? Como é que a gente está cuidando disso? É muito importante ter uma visão crítica, mas e como você tem cuidado da sua visão? Então, aqui eu coloquei algumas dicas, né? Alguns cuidados que vocês precisam ter com os olhos. Achei bem interessante trazer esse conteúdo agora, porque nesses tempos de pandemia nós temos forçado bastante os olhos, né? Utilizando as tecnologias digitais. Então, a gente tem olhado muita TV, usado muito computador, muito celular, e isso aqui,
né? Que tem algumas dicas, aqui continua então. Uma das coisas que tem é realizar o uso de pausas, né? No uso do computador, do celular, porque essas atividades de alta concentração, elas diminuem o piscar e elas levam então ao ressecamento dos olhos. Essa atitude então de dar uma pausa, ela ajuda a descansar os olhos e evitar problemas que comprometem a visão no futuro. Então, assim como a prof de vocês, né, muitas pessoas estão descobrindo nessa quarentena que precisam usar óculos, né, ou estão tendo mais problemas de visão porque a gente tem usado muitas tecnologias. Então, aqui tem algumas dicas para cuidar um pouco melhor da visão de vocês, lembrando que é bem importante ir a um oftalmo pelo menos uma vez por ano. A atividade 5, então, também tem a ver com a nossa visão, mas no sentido de uma das coisas que acontece com a nossa visão. Às vezes a nossa visão, ela traz uma percepção e é diferente das coisas. Então, a gente chama isso de ilusão de ótica. Então, quantos animais vocês estão vendo nessa imagem? Então, essa imagem aqui é um desafio para vocês, um desafio de visão. Vocês vão ver quantos animais vocês conseguem encontrar e depois vocês vão fazer uma lista no caderno de vocês com todos esses animais que vocês encontraram aí, que vocês enxergaram aí nesta imagem. Depois, então, nós viemos com atividades de matemática. E ali vocês vão ter que relembrar um pouquinho o que é o dobro, né? O que é o triplo e o que é a metade. Então, o dobro, vocês têm que pensar que é 2 vezes aquele número. Então, vocês têm ali o 76, vocês vão colocar qual é o dobro do ladinho. Vocês têm o 25, vão ver qual é o dobro de 25, colocar do ladinho. Se o dobro é 2 vezes o número, o triplo, então, né? Já vem de 3, é 3 vezes o número. E depois vocês também vão colocar a metade, tá? A metade, pensem, vocês têm uma fruta, uma laranja inteira. Vão pegar a metade, quer dizer que vocês vão dividir por 2, né? Então, vocês vão fazer essas divisões ali com cada um desses numerais. A atividade 7, eu trouxe alguns cálculos para vocês, e como na semana passada eu vi que vocês tiveram um pouco de dificuldade para se organizar ali dentro dos espaços, montar esse cálculo armado, e a grande maioria me repassou apenas as respostas do cálculo, então aqui hoje eu estou trazendo o cálculo para vocês dentro da maneira que eu quero que vocês resolvam, tá? Dentro do cálculo armado, com todos os espaços ali, de unidade, dezena, centena, são cálculos de multiplicação. Então, lembrem que para fazer os cálculos de multiplicação, nós usamos a tabuada, né? Quem não sabe a tabuada de cor vai precisar utilizar a tabuada. Se vocês precisarem de uma tabuada, é só chamar ali no grupo que a prof disponibiliza uma para vocês. E lembrem sempre, né, que o número aqui de baixo, ele vai multiplicar todos os de cima, começando pela unidade, depois dezena, depois centena. Vocês vão perceber que tem umas bolinhas vermelhas aqui em cima também, tá? O que são essas bolinhas? Bom, vocês vão ver aqui que 2 vezes 6 é 12, né? Então, vocês vão lembrar daquela questão que nós já conversamos várias vezes, de que na casa da unidade aqui você não pode colocar o 12, então você vai colocar o 2 e vai subir para a casa da dezena lá, o 1. A mesma coisa acontece em todas elas. Passou de 9, vai ter que fazer, então, esse transporte para a casa seguinte. Caso vocês fiquem com alguma dúvida em relação a esses cálculos, estejam com dificuldade, a prof pode gravar um vídeo separado para vocês durante a semana, então, no meu quadro virtual, fazendo ali os cálculos e mostrando para vocês direitinho como resolver dentro desta proposta. Então, são essas as atividades da semana. Espero que o vídeo tenha sido bastante esclarecedor. Ouçam esse vídeo mais de uma vez, assistam mais de uma vez, né, para que fique bem claro para vocês todas as atividades. Caso vocês tenham necessidades ali, dúvidas, enfim, ali algumas questões que a prof colocou durante a semana, entrem no grupo, chamem no particular, que nós vamos esclarecendo as dúvidas e vamos resolvendo, então, as atividades dessa semana.
Espero que tenha sido um vídeo bem esclarecedor e que vocês tenham uma boa semana de estudos. Um abraço e até a próxima.